Começa agora mais um Nem Fui Pra Aula, eu sou o Wellington Dias, aqui comigo está Alberto Slage Júnior e aqui hoje a ilustríssima presença do nosso querido amigo Expedito Leandro. E aí, Expedito, tudo bom, meu querido? Tudo bem, Wellington? Tudo bem, esqueci o nome? Alberto. É porque o Slage é mais legal, bem, né? Slage, né? Slage. Chique. Chique, né? É chique mesmo, né? A origem do Slage é húngaro. Húngaro, tá vendo? Eu sou Expedito Leandro Silva. Silva é mais raro. Silva né? quase não conheço nenhum Silva, vou dizer. Não, mas ainda eu vou procurar. Diz que é uma família nobre. Sério? Olha, Diz que é uma família nobre. Você vem de onde, Expedito? Pra gente saber fazer a sua árvore genealógica já. A minha origem é nordestina, da cidade de Capoeiras. Capoeiras é uma cidade pequena, tem 26 mil habitantes. Achei que ele ia falar 20 habitantes, né? Pequena. É uma cidade pequena, mas é uma cidade muito gostosa. Eu gosto muito de lá, eu sou suspeito de dizer. Que estado? Pernambuco, fica a 20 quilômetros de Garanhuns. Olha, quem quiser visitar lá Garanhuns já... é uma cidade maravilhosa. É cidade não só turística, mas de estudante, tem muitas universidades federais, universidades públicas e falando, né, explicando, porque das universidades, ele é professor, doutor, né, professor, Isso. tem chique, né, eu sempre faço essa pergunta, né, quando tá num avião lá, a pessoa grita assim, fala, preciso de um doutor, você levanta a mão, Expedito. Rapaz, já me perguntaram tantas vezes, é assim, quando chega a dizer assim, olha, a formação, não sei lá, doutor, não, o senhor é médico? Não, eu sou doutor porque eu sou formado, eu fiz doutorado em ciências sociais e com a linha de concentração que a gente chama, que é antropologia. Então, essa coisa de cultura popular, onde toca os tambores eu estou lá, onde tem cultura popular eu estou lá, e me sinto muito bem, me realizo enquanto pesquisador da cultura popular. E você está sempre integrado aí das suas origens, né? Uhum. E aí é isso. Então, eu moro em Guarulhos, né? Tá. Aqui da Grande São Paulo. Vim na época, já faz um tempinho, uns 30 anos, vim estudar, vim terminar meu curso aqui, eu fazia lá, teve algumas decepções. Você fez a graduação lá, então? Fiz 2 anos lá na Universidade de Pernambuco, na Universidade do Estado, e os últimos 2 anos terminei aqui, e aí já... Qual curso? História. História mesmo. Primeira graduação História. Quis fazer história, né? Achei que ia ser historiador, contar história, Ixi, ele falou, história verdadeira. Falou, achou, significa... Tem gente que quer contar história verdadeira, não existe verdade, né? Exato. Existe formas de contar uma realidade. E aí eu terminei a história aqui, mas aí eu enveredei eu fiz uma especialização em gestão de processos comunicacionais na USP. É um historiador que sabe comunicar, né? Aí me apaixonei pela comunicação. Aí fui fazer mestrado em comunicação. Olha. Fiz mestrado em comunicação e mercado pela Casper Libero, que é uma grande faculdade de comunicação. Sim. Não só aqui de São Paulo, mas do Brasil. Conheci ela é pioneira, né? Ela é pioneira. Isso, a Casper é conhecida, né? Fazer jus a isso. Ela é pioneira no ensino de comunicação, jornalismo e tal. Sim. E aí é interessante que aí eu fiz uma pesquisa, no mestrado a gente tem que fazer uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa... Teoricamente, né? Tem que fazer uma pesquisa. Tem que fazer uma pesquisa. Você conseguir lá definir alguma coisa. Você tem que dizer que pelo menos você é pesquisador, reconhecido pelo MEC, que você é um pesquisador. E a minha pesquisa foi difícil. Vocês não imaginam que pesquisa difícil. Foi. A gente tem que ter na universidade a gente tem que ter um objeto de pesquisa. Sim. O meu objeto, tem foco ali, né? Como eu estava com saudade do Nordeste, e ainda tenho saudade, continuo tendo, eu disse, eu vou pesquisar uma coisa muito difícil, para pesquisar um produto. Ou seja, você caçou sarna para se coçar, Exato. né? O forró. Aí eu fui pesquisar o forró. O forró aqui em São Paulo, como identidade sociocultural do migrante que mora aqui. Interessante. E aí eu tive que ralar muito, eu tive que toda quinta, sexta e sábado, isso era uma devoção, acredite. Ele tava lá no forró. Devoção. Eu fiz meu mestrado errado, acabei de descobrir que eu escolhi o jeito errado. Eu devia ter feito isso também, Pois isso era que triste. Era uma devoção, eu tinha que ir para esses forró. Eu saía da sala de aula... Como é que você suportava esse sacrifício? Eu chegava lá, entrava, 11 horas, eu saía dando aula, saía da universidade, ia para lá, né? Aí chegava lá, entrar, ter que
tomar aquelas biritas todas. Oh, Que faz parte. maravilhoso. É um ritual. É empírico, né? Tinha É um estudo empírico. Estudo tinha empírico. um negócio que eu achava engraçado. Não sei se ainda existe essa bebida, mas deve existir. Chamava chiboquinha. Chiboquinha. E naquele tempo estava Chiboquinha. o auge do forró universitário e do forró eletrônico. Ah, Então o pessoal do universitário gostava da tal da chiboquinha, que era uma cachaça misturada com umas coisas lá. Rapaz, aí o pessoal tomava, eu também tomava, porque a gente tá aí. tá, era uma Claro. pesquisa, não podia Aí tinha deixar. que suar a camisa literalmente. Também? Puxa, Era suar a camisa, Expedito, era que um trabalho sacrifício. árduo, era difícil. Olha. Gente, Fazer isso na quinta, às vezes até na quarta-feira. Olha! Era. 3 dias ali seguido. Quando eu ia na quarta, por quê? Quem vai toda quarta, porque assim, a pessoa que dança, Ah, seja de samba, seja Sim. forró, seja qualquer estilo de samba, de música, Realmente. quem vai todo sábado é aquela pessoa que vai todo sábado. certo. Quem vai toda sexta é toda sexta. Quem vai todas quartas, Você precisava de amostras diferentes. É, eu lógico. precisaria conhecer todos os públicos Tá. e todos os artistas e etc. Então eu ia Puxa. religiosamente suar a camisa, chegar em casa com ressaca, eu estava... Mas é isso, né? É uma ressaca acadêmica, você estava Sim, lá, era preocupado, salutar. né? Puxa Depois, vida. no outro dia, fazia um pequeno relatório. Consegui. Conseguia fazer o Eu acho- relatório. O difícil não era fazer a pesquisa, era o O relatório. relatório era difícil. E aí a minha professora, a orientadora, a professora Heloísa Matos, disse o seguinte, olha, seu trabalho está bom. Isso foi ela que falou. Seu trabalho está bom. Então, o seu mestrado não vai terminar em 2 anos. Tem que ser em 3 anos. Ou Nossa. seja, passei 3 anos Mais fazendo um esse ano. sacrifício. Indo no forró universitário, indo no forró Que orientadora cruel, mais né? popularzão, esses forró, que o pessoal chama popularmente, chamava hoje, com todo respeito, eu ia do risca-faca ao universitário, ao eletrônico, Sim. a tudo. E em Seu todos duplo- os bairros. Eu Isso fui tudo na cidade de São Paulo aqui. São Paulo e Grande São Paulo. São Interessante. Paulo e Guarulhos e tal, porque tinha as casas, Ah, e eu precisava ir nessas casas, entrevistar, depois, não no dia que eu ia lá pro forró. No forró eu ia como qualquer pessoa lá para se divertir, mas o meu divertido era um objeto Um olhar acadêmico, apurado. científico. Sim, Tava degustando, tava degustando. Científico. Científico. Então Boa. eu ia nessa ideia, e assim fazia. Agora, o que era chato, de verdade, o que eu achava chato, como toda semana eu tinha que ir, nem toda semana tinha gente para ir comigo. Então eu ia sozinho. Olha que Aí triste. tinha aquilo lá. Agora tinha uma coisa interessante, né? Sempre encontrava com aluno. Professor é uma praga. É, professor, é uma você tá na praga. padaria. Oi, professor! Você Ai, nossa, puxa. não, mas encontrar aluno e fora da escola, tipo num shopping, numa padaria, é chato, mas vai lá. Agora você tá na balada, você tá no rolê, É, você não, é encontra verdade. aluno. E aí, Tá professor? Porra. Ah, tá tomando! Não, era- Nossa, não sabia que você bebia, hein, professor? Professor é uma praga. Aí eu tava lá, pô, me abraçava, era um aluno e tal. Então vamos dançar, a gente dançava. E já puxava. E aí tal. Mas era legal, eu nunca estava sozinho, só sei que foi feito o trabalho, foi publicado, né? A banca recomendou, publiquei. Isso foi. Eu terminei o mestrado em 2000, publiquei um livro em 2003, chama-se Forró E no ele é Asfalto, é um livro, já está na 2ª edição. Forró no asfalto. Pela editora Ana Blume. Por que forró no asfalto, Expedito? Por que Forró no Asfalto? Esse nome, na realidade, é um nome que foi gerado a partir de um colega meu, um sociólogo, um grande amigo, Mário Zan Pereira. E a gente estava um dia discutindo, tomando bebendo assim, como nós estamos conversando aqui, e tomando uns negócios lá, uma cerveja, umas cachaça, essas coisas todas, né? Porque Os alimentos para alma. um destilado faz parte, né? Falar nisso, eu tenho uma curiosidade para contar, Ixi. né? De cachaça. É. O médico falou uma vez, o médico de trabalho, como é que chama? Que a gente faz o periódico, né? Sei, Eu trabalhava numa instituição, não dou mais aula lá, e eu fui fazer o exame periódico. Ele disse: o senhor bebe? Eu disse: bebo, mas todo mundo fala moderadamente. no clássico, No clássico. socialmente. Aí ele disse: ah, que bom. Aí disse que eu estava bem de saúde, parará e tal. Eu disse: doutor, mas eu também não estou bebendo como eu gostaria. Ele disse: por quê? Aí eu disse: eu contei lá umas coisas assim que fica com dor de cabeça, quando a gente é mais novo não tem dor de cabeça, agora fica. Aí a gente brincou, ele disse: o senhor sabia que tomar cachaça todo dia um pouquinho faz bem para a saúde?
Ele disse, a gente que é médico não conta, porque senão os bêbados vão justificar e vão encher a cara. Pô, mas era isso que eu ia dizer, velho. Não, desce a minha cachaça agora, pô. É remédio. Então, esse um remédio eu tomo remédio. em minha Meu casa santo antes do elixir. almoço. Santo Elixir, receitado. Tomo em minha casa antes do almoço, é legal, faz parte. Tá aquela melhoradinha ali, né? Então é isso. Então, E o asfalto aí? aí Dessa... sim, aí ele disse, Expedito, você está trabalhando como o forró, como identidade do migrante, porque a identidade do migrante a gente fala o seguinte, não quero me alongar nessa questão aí. Não, mas pode ser, pode ser. mas veja, à vontade. me incomodava, quando eu vim aqui, me incomodava muito, como é que o sujeito que mora aqui, que veio, às vezes não volta mais. Tem gente que veio e não voltou mais. Isso. E etc. E está aqui. Como é que ele mata a saudade? Porque a nossa origem, a nossa identidade é uma coisa que a gente carrega para sempre. Para onde você for, você leva. Isso. Não adianta querer esconder quem você é. Uma hora aparece. Né? Sem dúvida. Você não precisa Tem dizer. gente que ainda tenta esconder, porque eu deixar ali, Não, a tudo, sua origem. negar, né? Tem gente que tenta Negar negar. a origem. Não adianta negar a origem, você revela. Eu disse, como é que essa pessoa... Aí eu fui observar, aí eu andava pelo centro, pela periferia, aqui na Praça da Sé, em todo lugar, e sempre eu escutava a música. A o música forró, estava aqui. forró, às vezes música brega. Eu disse, puta, é aí que tá. Interessante. Eu vou estudar isso, porque é aí que é o que pega. Aí eu comecei a ouvir Luiz Gonzaga, e aí rever, né? Luiz Gonzaga, Sim. rever o Dominguinhos e tal. Que já faziam deixa eu te parte da sua perguntar, vida, desculpa. Você ouvia forró antes de fazer a Sim, pesquisa? sempre gostei. Sempre gostou. É. Então foi mais fácil, porque você já tinha esse contato. Porque o forró, eu não sei dançar, mas quando a gente toma uma, a gente dança. Eu danço todo, até o rap. Até você dança. Eu danço, a gente dança, fazer o quê, né? Expedito lá no Mas hip hop. e assim, né? Então era um lugar mais tranquilo e tal. Só que antes da pesquisa, o forró também era esse lugar de saudade, de remeter às suas origens. Pois né? é, se você observar as músicas do Luiz Gonzaga, grande parte, para não dizer todas, é a saudade do sertão, Sim. é o retrato, ele descreve todo um cenário Sim. do personagem do Ernestinho. Né? Ele também canta as coisas bonitas, e também canta as coisas de lamento, de sofrimento, ele canta tudo, né? Que ele é uma sumidade. Aí eu disse, então o sujeito ele faz uma viagem, ele regressa à sua origem pela música. Legal. Ele mata a saudade, ele revê seu interiorzão, seu sertão, sua cidade e tal. Eu digo, é aí que é a pegada, porque é aí que ele se identifica. E aí eu entrevistei o Dominguinhos, né, tive o prazer de conversar com o Dominguinhos. Interessante. Ele me atendeu assim de uma forma muito brilhante. Eu lembro que marcamos uma entrevista e eu fui, ele não foi. Eu acho que ele não me contou. Depois eu pude associar e conversando com pessoas próximo dele. Eu acho que ele já estava doente, que ele teve um problema de saúde nesse dia e não me atendeu. Aí ele me veja bem. Ele ligou na minha casa e disse, poxa, eu tô importante. Né? Uma figura como o Domingos ligar na minha casa para pedir desculpa porque não pôde me atender. Eu disse, não se preocupe, eu sei que o senhor como é que é. É uma pessoa, uma celebridade, né? Claro. Aí a gente marcou, conversei com ele estava até gravando num estúdio aqui na Vila Maria, um estúdio simples, mas de qualidade, ele me atendeu, a gente conversou muito. Conversei com a rainha do Baião, que se tivesse viva, esse ano estava completando 100 anos. Nossa. A Carmélia Alves. Carmélia Alves. Que é uma sumidade. Não é porque eu estou fazendo propaganda não, mas eu só sei que tem dois registros da vida de Carmélia Alves. Um é o Assis Ângelo, que eu a conheço, que é um pesquisador na linha de folclore e tal. Eu sei que ele escreveu sobre a Carmélia. E no meu livro tem um capítulo dedicado à história dela. Por que eu estou dando ênfase nela? Não só porque ela está completando 100 anos, Sim. mas ela, na década de 30, final da década de 30, quando a Carmen Miranda vai para os Estados Unidos, Sim. ela substitui a Carmen Miranda na Rádio Nacional. Isso é muito interessante. E ela é contratada no Copacabana Palace. Toda noite a Rádio Nacional transmitia do Copacabana Palace para o Brasil inteiro, porque naquele tempo não tinha televisão. Sim. O rádio, Rádio rádio cruzava, né, o Sim. país. A Rádio Nacional era a maior audiência. Sim. Sim. E ela me contou a história dela. E quem deu o título dela foi de Rainha do Baião foi Luiz Gonzaga.
Aham. porque ela cantava baião em orquestra, Sim. e o Gonzaga na sanfona. Na sanfona. E aí o Gonzaga dizia, Carmélia, você canta para os granfinos, que era o pessoal das boates, chique, e eu canto para o povão. E conversei muito com ela, ela me concedeu uma entrevista e tal. E isso que você falou, Expedito, do forró, da música nordestina invadir, né, e entrar ali nos outros nichos, né, dos chiques, porque até então a música nordestina era aquela bagagem, né, que o nordestino trouxe quando veio aqui para São Paulo buscar uma vida melhor e estava ali naqueles núcleos. De repente você começa a ver isso expandindo, até que a gente gera aí no forró universitário e chega onde chegou. Como você vê essa expansão aí da cultura nordestina, essa aceitação, esse desejo, o CTN, né, o CTN... Né, e você falou de saudade, o CTN não é mais um lugar só das pessoas matarem saudade, né? O povo Mas que mora um aqui centro de convivência. no centro de convivência. Sociabilidade. Vamos dizer Isso. assim, né? Pois é, então, uma forma rápida, assim, uma viagem rápida, o forró, na sua origem, ele era perseguido, como o samba também foi perseguido. Uhum. Como o samba, como a cultura popular é perseguida. Foi perseguida e é. Eu falei agora do rap, o rap faz parte da cultura popular urbana que é perseguido. Sim. Perseguido pelas classes que se acham no direito de dizer que você não pode cantar, que povo junto dá briga, pobre é isso, aquilo, outro, etc. Os marginalizados, então, o forró né? também tinha essa coisa de pedir autorização à polícia para, se você quisesse fazer uma festa na sua casa de forró. Sério? Tinha que pedir autorização à polícia, etc. Poxa. Né? Aqui em São Paulo, na época dos anos 50, posterior, com o Pedro Sertanejo, ele é o pioneiro de ter casa de forró aqui no Catumbi. Né? Então, o Pedro Sertanejo ele vai inaugurar, ele é pioneiro nessa questão, que era para as pessoas, todo mundo nordestino, mas também já ia naquela época, nos anos 60, 70, já ia muito, tinha aquela coisa da classe média universitária. Já nos anos 60 isso, ali. engajada. Nos anos 60 tinha aquele movimento de... apreciar o tropicalismo, né, e tal. Glauber Rocha, Cinema Novo, essa rapaziada que seguia esse caminho, eles gostavam muito também da cultura popular e tal, e iam também, né? E... Deus, o Diabo na Terra do Sol. Exato, então tem essas coisas. Nos anos 80, o forró do Gonzaga vai receber uma força... Nos anos 70, melhor, para 80, recebe uma força grande, que é quando entra Alceu Valença, Zé Ramalho, a Elba, Geraldo Azevedo, essa rapaziada que já entra... A gente começa a ver eles mais midiáticos, né? Exato. E o Alceu Valença, à época, chamava o forró rock, coisas dessa natureza. Né? E assim foi desenrolando. E aí depois veio já, quando passa aí os anos 90 para cá, as bandas de forró, que já imitam um outro estilo, mas mantém uma tradição. Agora, hoje está um pouco complicado. Era isso que eu ia perguntar, porque comparando musicalmente, né? O forró do estilo do Luiz Gonzaga para os forrós que a gente vê pro Alceu Valença, por exemplo. Você consegue, hoje, as coisas que o Alceu produz, elas ainda são entendidas como forró, na sua opinião? Por exemplo, como ele é eclético, ele é um grande artista da música popular brasileira, tem algumas pessoas que dizem, é regional. Eu não vejo ele, nunca vi ele como regional. Não. Ele é um grande artista, ele ama cantar, né? Isso eu já assisti entrevista dele, ele dizendo que se for preciso, canta de graça, porque ele gosta de cantar. Então ele é um grande intérprete, né? Então, essa ligação dele com a terra, a origem dele, né? A cidade de São Bento do Una, lá em Pernambuco, que é Capoeiras, era distrito de São Bento, é bom que se diga isso. A minha cidade já foi distrito da cidade do Alceu. Conterrâneo. Então, ele tem essa ligação. Então, esse regionalismo faz parte. E ele cresceu ouvindo o Gonzaga. Né? Isso, então, o Gonzaga, como Marinês e outros da época, né? Então faz parte dele nesse repertório. Então, nada se estranha de ele ter no repertório dele não músicas assim identificadas, e também gravar e compor músicas ligadas ao universo do forró como um todo, não só o Gonzaga, mas outros ritmos. Assim como a Elba também, né? A Elba também,
o Geraldo Azevedo. E eu acho isso muito legal, porque ele mantém uma ligação com a sua origem, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse outro diálogo com esse outro público. Eu acho isso bonito. Tá, então esse eclético é interessante, deixa eu ver. Eu vejo isso muito rico. É uma contribuição muito grande, né? Então, O Gilberto Gil, por exemplo. Se você vê, o Gil é uma sumidade. Não Sim, porque sim. ele é. De fato, ele é uma sumidade. Mas, se você olhar o repertório dele, ele faz isso. Né? Eu lembro quando o Gonzaga fez 100 anos, o Gil disse: um gênio só nasce a cada 100 anos, se referindo ao Poxa, Gonzaga. Isso é uma coisa muito sim. primorosa, sim. mas não porque é o Gil que disse, pela a sua grandeza em ser esse representante da música brasileira e da música nordestina também. Claro. Porque eu digo o seguinte, digo com muita segurança, o forró é uma música regional de dimensão nacional e hoje ele está inserido no mundo. Eu conheço, eu atendo pelas redes sociais, né, Instagram e outros assim, pessoas de outros lugares que querem conversar comigo, como é que se chama? Eu ia Comprar o meu livro. Por exemplo, tempos atrás saiu aqui na imprensa, né, na imprensa brasileira, que o prêmio Nobel de Economia, que é um economista italiano, ele aprecia, ele dança forró como ninguém. Olha. Né? Eu tenho um colega, um professor norte-americano, o professor Jack, se bem que o Jack ele não gosta que chame Jack, ele gosta que chame Jack, porque Jack. ele é muito nordestino, muito brasileiro. Me chama de Jaque. Ele fala brasileiro, ele traduz do inglês do português para o Brasil. É o Jaque. E ele fez um trabalho muito bonito por seu pós-doutorado sobre o forró. Ele vem sempre ao Brasil e a época a gente se conheceu por... Olha, veja só, o forró nos aproxima. A gente hoje é amigo há 10 anos. E não só no território nacional, né? Ele pesquisa forró, como também na Europa, em outros lugares. Que é o que eu ia Tem, acho que é na né? Finlândia tem uma banda de Nossa, que lindo. forró. Eles lá, os finlandeses, tocando forró. Quando você viu quando você começou a perceber que o forró não estava mais no território nacional, eu ia perguntar exatamente isso, que você já foi lá fora falar do seu livro, né? Exato. Expô, já foi nos Estados Unidos, né? Tem foi. aquela curiosidade lá da recepção, né? Que você teve na universidade, fala um pouquinho desse processo também, mas fala como é que você perceber o forró, não somente fora do Nordeste, aqui no Sul, mas também nos outros países, Expedito. E também fala da historinha lá que você foi recebido lá, né? Que você ficou, nossa, professor. Sim. Eu fui convidado pela Universidade de Missouri, que é inclusive a universidade que Chique, né? o Jaque, ele é professor, e eles me convidaram para eu ir lá fazer uma exposição das minhas pesquisas, e na ocasião eu fui fazer a pesquisa, não foi sobre o forró, mas sobre o meu doutorado, que é sobre o brega. O título é Tecnobrega, que vamos trazer também. do bordel às aparelhagens. Do bordel Quero falar dele também, quero falar dele Até também. porque o título já já é. Outras histórias perigosas, que eu tive que suar a camisa bastante. Poxa, é outro Olha, sacrifício. Esse é um homem Esse compromissado com a pesquisa. sofre, né? Não, eu tive que ir para a Amazônia, para Belém do Pará. Olha que tristeza. Todas as férias de julho, que lá é o verão. Sim. Eu Sim. tinha que ir para o Pará. Lá só tem dois verão e inverno, né? O inverno de lá é porque chove o dia inteiro. Porque chove o dia inteiro. Mais Isso. frio lá. Então, é isso. É estação chuvosa ou seca. Chuvosa ou seca. Julho é que chove um dia. Chove uma vez por dia. Poxa. Então, todo dia, o Belém do Pará, todo dia chove no mesmo horário, à tarde, né? Você marca o horário antes ou depois da chuva. Uhum. Então, é 3 horas, assim. E aí, todo mês de julho, eu tinha ido lá, passava um mês inteiro, novamente. Suando. Indo a todas as músicas e shows, eu tinha que estar lá. E aí eu fui fazer a exposição porque o convite da Universidade de Missouri era sobre contar a experiência da minha pesquisa, da influência da música caribenha com a música paraense. Poxa. Mas terminou da gente falar não só disso, mas também falando de outros segmentos como o forró e essas coisas, né? E eu fiquei muito feliz, fui muito bem recebido, né? Uma universidade muito grande, uma universidade de mais de 100 anos de existência. Ela
é assim, não temos Igual uma a... dimensão assim, Sim. de uma realidade. Nos Estados Unidos são pouquíssimas universidades públicas, né, estatais, Sim. não federal, do estado. Essa é uma das estatais, né? E tem uma grandeza muito grande. Eu aprendi muito de observar, de ver. Achei muito, a experiência foi boa, passei lá 10 dias. É uma recepção como tem que ser mesmo, com qualquer pesquisador, né? De fora, ou como a gente Esse tem que como tem que ser, ele tá polindo, né? Como é esse, como deve ser? Como é isso? Não fala. Você, é o seguinte, é aquela coisa de você ser reconhecido, né? Aqui a gente não é reconhecido. No Brasil, a gente, professor é o quê? O que é que nós estamos vendo nos últimos tempos? É por isso que a gente não foi pra Ser aula. professor. Por isso que a gente não foi pra aula. Não vai pra aula. Por quê? Professor. Primeiro, dizer que professor é baderneiro, professor. Sim. É isso, professor. Ainda mais na área de ciência, das ciências humanas, ciências sociais, história, comunicação. Tal. Esses professores parecem professor. Os da ruaça. Doutrinador. Eu acho um absurdo essa história de doutrinador, essa loucura. Seria bom que fosse, porque os alunos saíam. Não são, ninguém doutrina ninguém. Pois Porque, é difícil até ensinar, né? Os alunos não, quando você vê um aluno sair com uma ideia dele formada, você diz, poxa, você salvou uma alma nesse deserto. Não sai, infelizmente. E aí você entra num ambiente desse onde tem formação de pensamento. E aí você vê, como eu vi lá, assim, classes pequenas, professores... assim, eu lembro que eu tive numa loja lá, fui comprar algumas coisas para trazer para os meus filhos. Uma loja qualquer. Uma loja qualquer. E a vendedora me perguntou o que é que eu estava fazendo, se eu estava pesquisando, então eu disse que era professor brasileiro. O tratamento mudou completamente. Olha. Parecia que ela estava falando com uma sumidade, parecia que estava falando, não, eu nunca fui bem recebido daquele jeito. Nossa, professor, olha, que coisa bonita, né? Não diz você ser tratado diferenciado. Não é mas essa a intenção, né? Sim. O respeito. Porque a gente aprendeu a respeitar os nossos professores, sim. né? Eu sou do tempo que o professor entrava na sala de aula, a gente ficava em pé. E só sentava quando ele mandava. Não estou dizendo que a gente tem que ser assim. Não estou dizendo que tem que ser. Mas é a questão de você saber as coisas como tem que ser. Sim. Corretas e tal. E aí foi legal. Aí eu quero só terminar essa história, essa experiência. Aí eu fiquei lá e tal. Teve um dia lá, um final de semana, que perguntaram o que é que queriam fazer, que os professores perguntaram o que o senhor quer fazer, o que pode... É o dia de folga, né? Dia de folga. Aí eu disse, olha, eu gosto de música, como eu pesquiso música, quero ir no lugar. Aí me levaram, fica para a cidade de São Luís, que fica na margem do Mississippi, do outro lado de Chicago, que eu estou falando do estado de Missouri. Segundo eles, era o berço do blues. Aí pronto, é o que eu mais gosto. Né? Aí ouvi uma noite de blues, muito bom. Gostei muito. Comer uns petiscos. Isso Umas mesmo. peritinhas. Mas sim o dia. Mas o dia dos bonecos. Relembrou o seu tempo de pesquisa do mestrado. Eu fui andando a pé pro hotel, com alguém, parecendo que não tem nada o que fazer. E realmente eu não tinha o que fazer. Isso aí. E foi bom, foi legal. Que legal. A gente está falando tanto aqui de forró e tal. Me veio uma pergunta, e eu não sei se você puder responder. A origem do forró. A origem desse estilo de música, se ela tem um estado específico, ou se ela é um estilo que você percebe em vários estados diferentes, e isso se unificou ou não. Então, tem gente que fala aí de uma origem para a palavra forró também. Existem muitas versões. Isso, aí, por favor. Eu pesquisei e eu falo com muita segurança. Digo segurança porque pesquisei, eu sei que não estou me exibindo. Quem me conhece sabe, você me conhece. E não pesquisou só dançando, né, gente? Pesquisou mesmo estudando, né? Que fique bem claro isso. Eu conversei com os mais diversos, os contras, os a favores tal, do termo, né? Então, o termo forró tem duas versões que eu coloco, inclusive, no meu livro, e é a mais propagada. Tem uma terceira versão, mas essas duas. Uma é o forró, que vem do termo forró bodó. Forró bodó é uma composição de uma música da Chiquinha Gonzaga, lá no começo do século, né? Século XX, nós estamos falando. Seu tempo.
Todos nós aqui Pois é. somos do século XX. Sim. Não fala. Não, né? Eu tenho que dizer, eu tenho 15. Quem tem 20, Eu tenho 15. Quem tem de, né? Mas, enfim. E o forró bodó significa música popular, música do povo e Tá. tal, né? Aquele forró bodó, Mas né? Aquela depois, coisa popular. como era a Chiquinha Gonzaga, que ela era uma maestrinha, né? E cantava muito, preocupada muito com a música popular, com os batuques, com a música negra e tal. E ela vivia mesmo nos guetos, né? Pesquisando e tal. E ela compôs isso para representar, não o forró que a gente está entendendo, mas a batucada. E aí passou, e as festas que tinham essas batucadas, né? Baião, todas essas batucadas todas, o pessoal dizia, isto não é festa, isto é um forró bodó. Porque o forró bodó é porque ali não houve forró, ali houve um forró bodó, porque se vinha festa onde tinha briga. Porque onde tem gente que o cara toma umas e outra mais e tal. Tá. E naquele tempo, porque o forró vem do mato. O forró é do pé de serra, Do pé como de diz serra. o Gonzaga. E a pessoa ia tomar a branquinha e se alterava, e naquele tempo, hoje não é mais. Mas naquele tempo era assim. O homem, a questão do machismo, Sim. o homem vai chamar a dama, a mulher para dançar. Se ela não dança, ela diz, eu não vou dançar. Então ela está agora destinada que vai passar a noite sem dançar com ninguém. Eita. A não ser que ela diga assim, eu jamais ela ia falar isso, né? Você me chamou naquela hora, mas agora eu vou dançar. Isso ela podia fazer, aí dançava com todo mundo. Tá. Mas se ela dissesse que não, você chamava e dissesse que não. Quando aí você chamar e ela vai, é briga. Não tinha outra. Por que você não foi comigo? Tá me discriminando? Aí o tapa e a faca rolavam. Por isso chamava o risca-faca. O risca-faca. E aí dizia, aqui não é forró, aqui não é forró bodó, aqui não é bagunça. E era festa ordinária, festa do povo trabalhador. Sim. Então tem essa ideia, né? Mas tem outra também, que é da época das construções de ferrovias no Nordeste. Né? As companhias inglesas que faziam as rodovias no Nordeste. Essa que é mais difundida, inclusive, né? No final de semana, os gringos diziam, vamos fazer um forró, vamos dar um forró aí. Que ser forró quer dizer uma festa para todos. Para todos. Né? E aí o pessoal diz, isso não é forró, isso é forró. Tá, então é meio que juntar as duas coisas, né? Um forró bodó, mas também com forró. Só que no final das contas, o importante que eu acho, e aí eu vejo, e chama a atenção, que sendo forró bodó, o forró representa a música popular, o lazer do trabalhador. Sim. Isso é o mais importante. Porque não adianta qual é o verdadeiro, quem é o pai da criança. A gente sabe... O importante é estar ali. O importante é que ele representa isso. Né? Sim. Então tem essa dimensão. Que aí virou aí virou um estilo. Né? Então tem o forró tradicional, o gênero, né? Do Gonzaga. Depois veio esse forró universitário, que eu não chamo universitário, porque na época que começou Elba Ramalho, esses aí também já era o forró. E teve conflito nessa criação dessas variantes do forró? Não. Porque tem aqui, isso não é forró, forró é o que a gente faz. Alguns conservadores falam né? sim, os folcloristas, né, e tal. Não, porque isso tudo não é forró. Você não eu conversei com um deles que dizia assim, você não vai estar na sua pesquisa que essa história de forró não, né? Quer dizer, porque é a pureza. Tem gente que se preocupa com isso. Eu respeito, vou fazer o quê? Né? Mas você como pesquisador... Agora, por exemplo, na segunda edição do meu livro, eu fiz um anexo, fiz um pós-fácil e atualizei, porque nós vamos ver assim, forró tradicional, forró universitário, forró eletrônico. Ainda tem uma proximidade rítmica, de sonoridade, de estilo, de pertencimento e tal. Mas depois veio, agora mais recente, né, essa onda de que se apresenta como forró, mas eu tenho minhas observações, esse Safadão, essas duplas aí, que mais parecem um sertanejo universitário, qualquer coisa. Eu não tenho nada contra o Safadão. Você não identifica ali o forró, a essência do forró. Pois aí eu coloco que esses são ainda identificados como forró, mas na essência, se você olhar a música do Wesley Safadão, é qualquer coisa.
É uma música. É uma música de que tem sua qualidade, tem seu valor. Mas eu dizer, ele é um forró no estilo... Ele não é nem do estilo universitário, o forró eletrônico. Eu diria que é o forró é o neo-eletrônico. Quer dizer, que o que há de forró, por exemplo, é o pertencer. Sim. O sujeito ainda diz assim, ainda eu me apresento como... Ele ainda acha só o nome. Assim como se alguém dizer assim, o sertanejo universitário. Não tem nada de sertanejo, não tem nada de caipira. Isso é verdade, só tem um nome e é a dupla. E isto não é uma forma pejorativa, não. Sim, sim. É a forma como são. E são assim. E se apresenta assim, beleza. Sim. Agora, eu não posso dizer, poxa, essa dupla sertaneja de forró eletrônico, de sertanejo universitário, é como se fosse eu estivesse ouvindo o caipira. Não tem nada a ver. É outra coisa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Até falando do sertanejo universitário. O sertanejo passou por um processo, vou chamar de elitização. Aí, se você discordar de mim, fica à vontade. E aí, a minha pergunta vai nesse sentido. Então, de novo, o sertanejo, que era aquele sertanejo caipira, né, mais tradicional, vamos por assim, ele passou para essa coisa de shows de estádio, de coisa megas produções, caminhões cruzando o país. Isso, que é uma produção mais elitista, é uma produção com muita gestão de grana. O forró passou por esse processo? Sim, ele passou e ele entrou para a linha, vamos dizer aí, da mesma forma, o que é o forró eletrônico, que foi as bandas, o que é a banda Calcinha Preta, Mastruz com Leite e outras. Eram bandas que têm investimento assim gigantesco, como uma banda de rock internacional. Sim. Eu dei uma entrevista para a revista Vice, é uma revista canadense, que tinha uma versão brasileira, parece que fechou, que eles fazem uma análise das grandes bandas de forró, de rock clássico, com essas bandas de forró. É uma matéria muito bonita, muito bem feita. E eles fazem essa análise. Por quê? Porque não só no investimento, mas é o estilo do mercado. Porque o que está em destaque não é o que vale, não é a música em si, é o mercado. Quem dita a regra do jogo é o mercado. E o mercado vai dizer, olha, eu quero que você fale nisso, eu quero que você toque assim, o ritmo é esse. Para você cantar lá fora do Brasil, é esse ritmo que vai, o mercado é que vai dizer. Você pode dizer, não, mas uma banda aí, o Trio Virgulino vai cantar. Sim, mas é para um grupo pequenininho, não para um grande show, essas coisas todas. Então o mercado é que dita a regra. Então, a linguagem do mercado é vender. Da mesma forma que vende essas bandas, vende qualquer outra coisa. Então, essa é a razão. Então, essa sofisticação de equipamento e tal, mas isso não só é no forró, no sertanejo. Quando eu pesquisei o Tecnobrega também segue esse modelo. Né? Eu venho te interrompendo, Expedito, aí eu te pergunto, essa criação vem também de uma necessidade do público de coisas novas, de consumir esse material novo e dessas adaptações, ou você acha que tem um puramente comercial em cima disso? Existe o comercial, né? Aquela coisa da caiu aqui, continua. A questão da sedução, né? Das pessoas, tal, existe isso, mas a gente falando aqui do Centro-Sul é mais essa coisa de grandes bandas mesmo. É investimento mesmo. Investimento mesmo e tal. Por exemplo, agora tem um rapaz que se destaca muito, que não é forró, mas, por exemplo, tem um ritmo agora que faz sucesso no Nordeste e aqui, que não é forró. O pessoal daqui dizem que é forró, mas não é. É o ritmo, o estilo piseiro. Eu nem sabia que é isso. Piseiro não é forró, o nome já está dizendo, é outra coisa. Começou-se a ter uma... Pode até ter uma inspiração ali, mas criou-se o piseiro, né? Isso. Que lá também faz sucesso. Isso. Só que tem uma coisa muito legal, eu viajo sempre pro Nordeste, minhas férias, como minha família mora lá, minha mãe mora lá, eu me dou o direito, né, como professor tem férias, uma férias e um recesso, ou seja, quase 2 férias por ano. Quase então 2. Eu vou em julho, nas férias de julho eu vou visitar minha mãe e a família, e em janeiro também vou, né? Passo 20 dias em julho e 15 dias em janeiro. E quando eu vou, eu estou atento, encontro com os colegas, a gente bate um papo assim, como nós estamos batendo aqui, falando dessas coisas, de outras.
E eu vejo muito, aí é uma questão regional, né? Essa coisa dos artistas regionais e tal, isso é muito interessante. Por exemplo, essa semana esse ano dá uma crítica, as pessoas de modo geral, o bom senso, pessoas sérias, eu vou dizer pessoas sérias porque é uma crítica que eu faço, com o forró de Caruaru. O Caruaru optou de não levar forrozeiro. Quem é que vai estar cantando em Caruaru, no São João de Caruaru, que era a capital do forró? Sim. Sim. Não tenho nada contra esses que eu vou falar, mas isso não é forró. Ivete Sangalo, Maiara e Maraíza, não sei quem lá, não sei quem lá, não sei quem lá. Isso não é. E aí Ivete já é o axé, Pois né? é. E aí os forrozeiros regionais que fazem sucesso, que são queridos lá por todo mundo, como tem, inclusive no meu livro eu cito Jorge de Altinho, Alcimar Monteiro e outros assim desse nome que é da época do autêntico forró, do Domingos e tal. Esses estão excluídos, não vão cantar no forró. Nossa, que triste. Então, veja, e aí tem um movimento, tem uma campanha que diz assim, devolva o meu forró. Olha. Mas isso não só para Caruaru, mas Campina Grande também é a mesma coisa, porque há uma rivalidade. Sim. E aí diz, devolva o meu forró. Porque isso não é forró. Né? A gente quer. É a nossa autenticidade, é a nossa... Né? Então isso é terrível, isso é lamentável fazer isso. Porque aí entra o mercado, entra o que você está falando, trazer megas eventos. Aí fica muito elitista, né? Sim, fica uma coisa... Tem um que é político também, né? Elitista, sabe? Eu não diria elitista. Fica uma festa banal, trivial. Banal, não estou dizendo banalidade dos que vão se apresentar, mas você banaliza, você satura. Tanto, você vai lá só para balada, para ficar lá bebendo, pulando. Aquela coisa como se fosse, sabe, a época da Xena, dos trio elétrico, não tem o pipoca, que o pessoal fica pulando? É isso. Então, não é assim. Ô, Expedito, mas isso é... O que você acha que faz, além de eu ter dito aí que era também, pode ser até questões políticas, né, para poder falar, eu trouxe fulano que é mais importante do que o outro, mas também a juventude, né, os mais jovens, eles estão perdendo essa raiz, cara? Eu não diria que estão perdendo, como jovem mesmo, né, a rapaziada ali dos 20 e poucos anos, que estão aí nas pegações. Que tem dinheiro para ir pro forró. Que tem na pegação, eles vão, porque tá na mídia, então eles vão. Há um tempo atrás, antes do Covid, um ano antes do Covid, eu falo Covid porque eu estava no mês de junho, na festa do São João, lá, as festas juninas. Aliás, eu tô me devendo ir nessas festas juninas. Não precisa, de fato. Eu não posso morrer sem ir. Para conhecer, para ver. É um fenômeno, um fenômeno mesmo, né? Veja bem, a cidade de Arco Verde é uma cidade que fica próximo de Garanhuns e próximo de Caruaru, uma cidade já no sertão, Pernambuco. A prefeita da época, não sei se ela ainda está lá, quem é que ela contrata e dá entrevista para a TV local dizendo, vamos trazer a Anitta. Eu não tenho nada contra. Aliás, eu admiro a Anitta, nada, não é isso. Mas o que é que a Anitta tem de forró de festa junina? Pois é. A não ser que os pais, a família dela, eu fiquei sabendo que os pais dela, a mãe dela é o pai, os pais são da Paraíba, mas isso. Ela deve ter um sentimento, ela deve ter uma formação e tal, mas o ritmo, o que ela canta, o repertório dela é diferente. É dela, é diferente. Ela tem uma outra pegada. Né? Então, é aquela coisa para se projetar. E aí manipula mesmo. E aí fica aqueles dizendo, devolvam o nosso forró, e tá certo. Porque aqui em São Paulo, né, a gente viu muitas casas, eu lembro de ali em Pinheiros, muitas casas com o foco único exclusivamente ali no forró. Às vezes tinha ali o sertanejo, vou dizer o sertanejo universitário, mas eram casas de forró, né? O Canto da Ema, né? O Canto da Ema ainda existe. Mas na minha época tinha muitos, né? Tinha o Caviar, fechou, nossa, tinha o Projeto de Equilíbrio. O Projeto de Equilíbrio era maravilhoso, era uma antiga fábrica de laminação e estava decadente. E inclusive, eu entrevistei a idealizadora do forró universitário, a Lu Brandão, que é uma grande produtora. Hoje ela já é a senhora, né? Mas ela produzia muito bandas de rock, né? Ela é a mãe do Branco Melo, da banda, né? Que a gente conhece. E eu entrevistei ela, inclusive ela é um dos personagens do meu livro. E ela Esse livro tá recheadão, hein? Ela disse que foi um dia passando lá tinha um professor Walter, que era um professor de capoeiras e tal, coisa assim, de capoeira, né, da dança. E ela, em meio àquelas maquinários,
ela criou o forró. E aquilo foi muito bonito. E a gente ia lá, era uma decoração muito linda. É uma pena que acabou, fechou, no meio daquelas máquinas, aquelas coisas grandes, que era um monte de vela acesa, a decoração era bonita, era tudo estiloso. Eu lembro a banda, como é que chama? Essa daqui de São Paulo, que ficou famosa e está ainda aí, que tem o Tato, como é o nome? Fala Mansa, isso, produção lá, o Fala Mansa, eu lembro dos primeiros passos deles tocando lá, que ainda não eram famosos, eu já era meu laboratório. Eu já fazia meu laboratório lá, né? Tá nessa estrada faz tempo. Então, tem essas coisas. Mas continua. Sobretudo nas periferias, que é onde está a rapaziada lá do Nordeste, o forró continua muito forte. Porque eu ia puxar justamente isso, né? Eu tenho nessas casas, a gente via muitos desses adolescentes, muitos jovens adultos, enfim, que não são nordestinos, às vezes tem lá uma ligação ou outra, mas muitas vezes não tem nem ligação e vão porque estão gostando realmente do estilo. E aí, quando você fala que nos eventos lá, onde deveria ser a raiz da coisa, começam a tirar o forró, a gente tem uma separação grande, né? Então, na minha casa eu não toco forró, mas longe da minha casa o forró é consumido mais do que na minha casa. Como é que você vê? Não, e aí eu vejo o seguinte, essa forma de... Por isso que eu disse que o forró é regional de dimensão nacional e fora até do Brasil. Essa coisa de gente que nem foi no Nordeste, que é forrozeiro. Por exemplo, o nosso colega, o professor Leandro, né? Ele tem um irmão que... O irmão dele e a esposa dele, segundo ele me contou, se conheceram no forró e são forrozeiros. E são daqui de São Paulo. Tem tanto. Eu tenho uma colega professora, ela é professora da psicologia, que ela vai num dia e o marido vai em outro. Acho que ela vai na quarta. Que se conheceram no forró. Né? E ela disse, professor, eu sabia que você... Ela disse, o meu marido vai na quarta, não, o marido vai na quarta e ela vai no sábado. Só sei que são assim. Porque quem vai... Ele vai porque faz parte. Aquela coisa, eu gosto de ir, e é normal essas coisas, né? Sim. É muito bonito isso, né? Mas é isso. Mas eu queria aproveitar justamente esse gancho que a gente está falando do forró, tanto do forró, mas eu queria falar do tecnobrega também. Porque é muito interessante. Eu acho que, e justamente essa coisa do título do seu livro também, Tecnobrega, do bordel às aparelhagens. Primeiro que do bordel à aparelhagem, né? Isso é muito interessante. E a própria aparelhagem em si também é importante, né? É interessante como essa parte do instrumento que faz... É o que dá nome pro tecnobrega, né? Não. E é interessante isso que você está dizendo, porque o título, ele traduz literalmente o conteúdo do trabalho, do livro, né? Da minha pesquisa, que foi a pesquisa de doutorado. Porque a palavra brega nasce do bordel, né? E nasce na casa do nóbrega. Assim conta a lenda, reza a lenda, eu digo reza a lenda, eu pesquisando e tal, e está na memória, e que existia na Bahia um senhor dono de um bar, de um boteco, que chamava-se Nóbrega. E esse Nóbrega, aí caiu o nó, ficou só brega. As letras no NO caiu, ficou só brega. E aí dizia, vamos na casa do brega. Vamos na casa do brega. E na casa do brega também tinha encontros de pessoas e etc. Incrível, cara. E tal. Nossa, eu não ia chegar, não ia bater nunca. Confesso que essa pra mim nunca. Pois então, não tinha a mínima ideia. Que o nobre vira brega. Não podemos deixar as letras cair. Nunca. Não pode deixar. Se tiver estabelecimento, mantém as letras no lugar. Aí, ou não, né? Porque ficou famoso porque caiu a letra, né? E lá também tinha os encontros amorosos. Claro. Das pessoas que iam lá, sem compromisso nenhum, de namorar e ficar com quem quisesse, da forma que se achasse. E daí começou também a dizer, isso é um brega. Ou então tinha uma festa, tinha uma música, que já é uma música, é um romântico popular, bem popular mesmo, aquele, né? Que é tocada muito na zona de prostituição, Odair José.
Odair José, e no caso Que é do Pará, nos garimpos. Nos Ah, garimpos, nos portos, né? É música do submundo, Sim. né? o que aqui o pessoal fala das dores de Dor de cotovelo. cotovelo e tal, o cara é traído pela mulher. Sim. Largo Aí da vai Batata lá. tinha bastante, né? Exato, aí vai lá, fica ouvindo a música, bebendo aí chega uma mulher para acariciá-lo e tal. E aí eu pergunto, então a origem vem desse negócio assim, e no Pará o brega é diferente, a música brega é diferente da música brega nacional. Tá. Isso eu faço uma distinção. Explica Odair aí, José, explica aí. Reginaldo Rossi, Aldo Batista e tal, que o pessoal chama de brega, eu não vejo como brega. Mas Eu não, porque... não vejo. Eu quero entender, quero Eu entender. não vejo como uma música romântica, um artista que tem sua qualidade. Né? Hum, Foi rotulado pela elite, sobretudo a classe média, de brega, porque era a música que a empregada escutava. Então, o Odair José é ouvido pela empregada, Sim. a empregada doméstica, a dizer, isso é a música brega. então Porque não é o brega da Não. origem da palavra Não. brega, mas brega no sentido pejorativo, de que Pejorativo. isso... Esse brega nacional é sentido pejorativo. Ah, É, porque, isso é coisa da empregada. Então, isso é brega, porque brega para essa classe média. cafona, o que não fuma. Posso dizer uma Pode, palavra? que... Claro. Essa porque não classe esquece. média nojenta, petulante, Sim. arrogante, que pensa que é rica e não é. De A fato. classe média ela acha que é rica e não é. a mortadela que é a rota caviar. Exato, Isso. é o coxinha. Ah, Então, aí fica dizendo, não, você tem mau gosto. Porque é brega, o brega é um mau gosto. Por exemplo, se vê você, por Sim. exemplo, eu estou aqui com esse negócio assim, um chapéu assim, você está vestido de brega. Agostinho Carrara. Eu quero Agostinho saber disso, se eu estou brega ou se eu não estou aqui. Né? É, Claro. Se ferre Sim. para lá. Né? Então, veja, isto é um preconceito atribuído a estes artistas que eu tenho assim, muito respeito. O Odair José, o Amado Batista, artisticamente falando, né? Uhum. O Reginaldo Rossi, que é Sim. fenomenal, e outros que seguem a linha deles. Certo. Agora, Ele pegou três que eu gosto, Né? né? Eu conheço Exato. bem, conheço Porque Nossa, se muito. você Odair José, olhar eu canto. a música do Reginaldo Rossi, Garçom, É. você já pensou? Aquilo ali é uma descrição fiel, é uma análise É sociológica, imagético essa antropológica música, da né? condição do sujeito, Sim. na sua totalidade, que ele está ali. A mulher dele, a mulher que ele tanto ama, vai se casar com outro. E ele está ali sofrendo. E quem nunca sofreu por isso? Me responde quem nunca sofreu Quem por nunca isso. sofreu, coloca no comentário aqui, porque a gente vai questionar, viu? Quem nunca sofreu? Quem nunca... Mentiroso. Quem não né? gosta? Mentiroso. Eu lembro, eu estava fazendo a pesquisa lá no Belém do Pará e eu entrevistei uma banda de música, daquelas bandas de formatura, Tá. Sei. e que essa banda completou, ele já tem uns 50 anos de existência, tal, chama-se banda Haja formatura, hein? Orlando Pereira. Eu entrevistei o filho, porque o pai já faleceu. Sim. E aí o rapaz que canta esse ritmo de bolero, porque o brega é o bolero. Sim, Se você É verdade. Bolero E aí eu Isso. pergunto a vocês, por que o Odair José canta música romântica e é rotulado de brega por essa classe média perversa? E Roberto Carlos também canta música iguaizinhas e não é chamado de brega. É. Me diga por quê. Qual é a razão disso? Não é? Qual é a razão disso? Então, para pensar. E aí, É com quem a gente quer tirar mais dinheiro aí, né? A gente sabe que... Há um jogo, aí de claro. interesse. Aquele nosso velho bom jogo aí. Porque, se você pensar, né? Você tava falando, eu tava pensando nas letras, por exemplo. O Odair José vai cantar lá, eu vou tirar você desse lugar. Sim, meu amigo, aquilo ali aquilo. é uma... Como é que chama? É uma atitude corajosa. Sim, É uma sim. atitude de E bravura. são letras De que... pessoa que tem uma personalidade forte. Sim. São Não, letras... não importa Letras se você... presentes, né? Não importa se você é De onde prostituta, você é. quem é você. Isso. O que importa é a partir de agora, a gente vai ser feliz, acabou a conversa. Então, Isso é bonito. Ó, dá pra imaginar, tipo, cortando... São letras tão poderosas que dá pra imaginar a Pitty cantando essa Sim, música agora, sim, né? tranquilamente. Tranquilo. Perfeito. Né? Essa mesma música, na época do tropicalismo, né? Teve um festival aqui no AEB, né? E o Caetano Veloso ia cantar uma música, isso o Caetano narra no seu livro, né?
O Caetano Veloso ia cantar uma música que era assim, a gravadora dele se reuniu todo o cast artístico para fazer esse show aí no AMB, na década de 70, coisa assim. E cada artista chamava um convidado para dividir uma música e cantar junto. E o Caetano tinha tinha convidado o Hermeto Pascoal. Hermeto O Hermeto Pascoal. Pascoal, ele é o cara. Ele tem autoridade. Tem. Ele é bom. Só sei que não sei o que aconteceu. Dizem que ele cismou da peteca, não quis ir cantar com o Caetano. Ué. E aí ele não foi e disse que não ia, não sei se houve briga, não sei, só sei que ele não foi cantar. Tá. A história é essa. Aí o Caetano convidou o Odaí e cantaram essa música, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. Legal. E aí, inclusive, essa música qualquer pessoa pode conferir. Caetano Veloso e Odaí, se você botar aí nas redes sociais, aí, nas plataformas, aí, Caetano Veloso e Odaí José, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, festival. Vai estar, na abertura da música, eles começam a receber vaia da classe média. Nossa. Começa a vaiar a música. E o Caetano xinga a classe média. Caetano manda tomar naquele lugar. Aí no seu Tá fulico certo. aí, porque... E aí eles cantam junto a música. É maravilhoso. E o Caetano, ele gosta muito dessa coisa de transitar nesse Sim. universo assim, popular, bem popularzão. Caetano. Vem da origem. Né? E ele mesmo também E tem suas bonito. letras Sim, é bonito. chorosas. É bonito. Aí, quando o Caetano canta, fica chique, porque o outro... E era isso que eu ia Classe dizer, média idiota, né? como é que é essa do Odair José pode ser criticada, mas a do, sei lá, do Roberto Carlos lá, das Curvas de Santos, Não é criticado. não é criticada. Tipo, elas são É o preconceito social. parecidas, né? Mas o Roberto Carlos tem essa passabilidade, vamos por assim, que a elite se sente Rotula, agradada. rotula, E o Odair José não, Não. porque ele cantou pela pílula anticoncepcional, por E exemplo. aí foi Ah, censurado pela foi ditadura censurado. militar. Foi para Brasília, a ditadura militar censurou A pílula do Odair pílula. José. Outro também que era rotulado de brega, que o vozeirão bonito, e é uma pena que o Covid levou, era o Agnaldo Timóteo, Aguinaldo que foi Timóteo. censurado, muitas músicas dele. Uma das músicas dele que foi censurada na época da ditadura militar era uma música que ele cantava retratando uma boate gay que tinha no Rio de Janeiro, chamada Galeria do Amor. A música Galeria do Amor é isso. Onde na Galeria do Amor é assim. Eu não vou cantar, porque minha voz. Eu não mas vou dar a poxa vocês vida. o tostão da minha voz, como falava o Zé Bonitinho. Tudo Ele dizia assim: na Galeria do Amor é assim, onde gente à procura de gente pode se amar livremente. Então ele estava pregando o amor livre. Sim. Foi Sim. censurado e parará. Por isso. Como o Valdir Soriano, né? Valdir Também, Soriano. muitas músicas dele censuradas. Muitas músicas E dele toda essa censuradas. galera rotulada ali do Brega, Sim, por conta e da... censurado por isso. Desculpa interromper. E como é que todo este universo, aliás, melhor dizendo até, como é que esse brega dado da elite, o que ele tem a ver com o do Tecnobrega do Pará? Muito bem. Ele tem a ver, de uma certa forma, mais indiretamente, porque diretamente o Tecnobrega é uma versão dos cantores do brega tradicional do garimpo e da zona Daquela da zona lá. Por quê? Porque os jovens de hoje, o jovem do Belém, não sei se agora, mas continua, mas na época, quando eu fiz a pesquisa, né, 10 anos atrás, que eu fiz a pesquisa, o Tecnobrega é para o jovem, para entender melhor, o Tecnobrega é para o jovem da periferia de Belém do Pará, assim como o funk é para o jovem da periferia do Rio de Janeiro, assim como o hip hop é para o jovem da periferia daqui de São Paulo. Tá. Então o que é que ele faz? Ele escuta isso, nasceu e criou-se ouvindo as músicas de garimpo, as músicas da zona, né? a música, o merengue. Merengue é considerado como se fosse brega, merengue, bolero. Merengue é da República Dominicana, Sim. bolero é cubano, a cúmbia, o mambo, Sim. né? Então, ele escuta essas músicas, que era música de garimpo e tal. E ele escuta os seus pais tocando. O que é que ele faz? Não, eu quero ouvir essa música, mas não mais nesse estilo meloso. Tá. Então ele vai fazer a mixagem, como é que ele chama? Samplear, né? Samplear. Porque- Samplear. eu decorei, aprendi.
Então eles vão Eu vou samplear. samplear, vou te roubar, né? Eles vão fazer o sampler, eles vão pegar o techno music, aí eles vão ter a influência da música estrangeira, do techno Sim. music Uma estrangeira. roupagem nova. E eles vão dar uma roupagem nova. Eles vão investir muito nessa questão da batida eletrônica. O produtor não é músico, mas é um cara que domina o eletrônico propriamente dito. A música faz sucesso não tanto pelos cantores, como a Gabi Amarantos e outros, mas pelo DJ. Sim. O DJ. Sim, E DJ, as aparelhagens são assim. Meu Deus, um estúdio desse aqui não é nada. Não o palco, assim, o DJ desaparece no meio de tanta coisa ali. Gigante. São luz, carretas. Sim. Carretas que carregam as coisas. Então, há um investimento muito grande. Sim. Na época que eu vi, inclusive, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre este fenômeno, dizia a quantidade de investimento, não lembro agora dos números, eram milhões. Mas, no entanto, o cara que canta, ele recebe pouco. E é engraçado, eu vi uma coisa muito interessante. Eu fui a uma festa de uma aparelhagem chamada Tupinambá. Agora veja a identidade com a região. Tupinambá, o que é Tupinambá? O índio. Sim. Então, Tupinambá é a aparelhagem. O DJ, principal DJ à época, que era o DJ Dinho, que eu entrevistei, é chamado o cacique, aquele que veio salvar a sua tribo. Nossa. E aí entra a aparelhagem, quando ele chega assim lá, que vai tocando. Lembra da época da Xuxa, que tinha um negócio que subia assim? O disco voador dela. Isso. Ele sobe naquilo lá. E aí é brilho. Show. E aí é uma pirotecnia de brilho, tal, de luzes. Ele usou muita coisa assim. É o exagero. Não prega essa coisa exagerada também. Né? Que a cultura popular é o exagero. E aí ele sobe lá, com fumaça, com tudo, e aí ele fica de costa, põe o cocá e vira. Nossa. Quando ele vira, gente, aquilo ali é de arrepiar. É um frenesi, é uma loucura, de tanto grito, de tanto... Parece que chegou um deus. Aí tem uma voz assim de fundo, sabe, no cinema... Aqueles mega shows, né? Com vocês, eu não sei falar a voz, agora, aquele que veio salvar a sua tribo, aquele não sei o que lá, aí coloca ele como um grande, e de fato é um grande. Ali é um semideus, se a gente pensar na questão dos deuses. É a onipotência ali presente, né? A onipotência da música. Ele não é mais ele. Há minutos atrás ele estava numa barraca, eu estava lá tomando um refrigerante, e ele sentado lá, do seu camisão, porque lá faz calor, regata e tal. Ninguém chegava perto. Todo mundo sabia, ele é o Dinho, uma pessoa simples. No entanto, quando chega lá, vira... Gente, é uma coisa incrível, não é? Impressionante, impressionante. O que é o poder de toda... E aí fazem isso. Assim. Então, e é um personagem. personagens, né? São personagens. Então, eu acho isso assim, muito bonito. Porque aí você faz uma análise, e eu tentei fazer isso dentro da antropologia contemporânea, desses fenômenos. Sim. Né? Porque é a questão aí a identificação com a tribo. Você agora é índio. Sim. E você compra um cocá, você se identifica. Ou seja, é um regresso no tempo moderno, eletrônico, a sua origem, sua identidade amazônica. Sim. Aquela releitura feita. Você volta ao garimpo, você volta à aldeia, mas você está no que há de mais moderno e sofisticado, equipamento eletrônico e batida que você pode ter. E a ponto disso só para... O reinado da plebe, né? É uma coisa assim. E a época que eu estava lá, acompanhei, inclusive cheguei a assistir, reportagem da TV Al Jazeera. Veja, a rapaziada árabe veio entrevistar o fenômeno. E as outras TVs internacional, BBC, muito, porque é um fenômeno. Ganha os holofotes, né? É uma grande... Então, mas aí é que eu ia perguntar. Ganha os holofotes? Ganha do mundo, mas do Brasil... não tem. É pouco. No Brasil... Agora, tem uma coisa que eu acho, pelo menos eu defendo essa ideia, é que, para ele fazer... No Brasil, ele só teve 2 destaques. A Gabi continua, né, com seu estilo, porque ela também está além. A Gabi é para a música tecnobrega e a música paraense, assim como o Alceu Valença é para a música nordestina e brasileira. Eu vejo assim, sabe? Poxa. Eu vejo com muito... peso, né? Porque peso. Ela tem uma formação sólida, né? Bom, mas porque quem tentou fazer um pouco de sucesso, chegou a fazer, foi uma banda
que eu não sei se é do Pará, mas chamava-se Déjà Vu. Uhum. Ia muito pro Gugu, Déjà pra Vu. aquelas coisas e Nossa, tal. vi muito na mídia. Então ele ia muito naquilo lá. Agora, as aparelhagens, assim, não dá para vir para o Brasil. É muito grande. Como pegar uma carreta daquela e vir aqui para São Paulo, Entendi. não é? Pode trazer e tal. Uhum. Mas tem esse negócio. É muito lá também, porque é um ritmo muito de lá, porque é um ritmo caribenho. Sim. Nós temos uma cultura caribenha. Pará é uma cultura. Ali, Uhum. eu diria que o Caribe e Pará, aquela região ali, tudo é Caribe. Para você ter uma ideia, na década de 50, quando o Juscelino saiu candidato a Sim. presidente, ele teve em Roraima e perguntou ao povo de Roraima o que é que vocês querem aqui, a reivindicação e tal. O povo diz, a gente quer uma emissora de rádio. Por quê? Porque só escutava música do Música do Caribe. Caribe. Tá. Só se Sim, Por que eu Belém lembro. tem? Que chega, Por que o Belém é caribenho? Porque escutava e o bolero. Escutava As ondas de AM chegavam lá. a rádio Havana, Uhum. a rádio de Havana, Cuba, a Voz da América dos Estados Unidos e a BBC. Nossa. Então, a Havana vai tocar o quê? Vai tocar música caribenha. Sim. A BBC vai tocar rock. A Voz da América, inclusive, nessa pesquisa minha eu descobri, não sei, aqui alguém pode discordar e prove. Beleza, estamos aqui para estudar. Vai lançando desafio. É. Né? Vai vir nos comentários aí Eu os quero desafios. aprender. Se provar, eu acho bom, não estou dizendo Claro. que eu estou mentindo. É o documento que eu peguei. Que a primeira banda de rock no Brasil foi formada em Belém do Pará, Olha. por conta da influência da rádio Voz da América Voz da América. e BBC. Olha que interessante. E faz sentido. Né? Faz sentido. Tem uma lógica aí, Porque eles tem uma só lógica. escutavam em ondas curtas essas rádios. A Rádio Nacional não chegava lá porque era muito longe, a Amazônia tinha dificuldade, a frequência era péssima. E pensando nisso também, a época, né, quando os Beatles estão estourando no mundo, aqui no Brasil a gente tinha aquela briga entre usar guitarra elétrica ou não, usar o violão, porque tem que manter as raízes e tal, isso já nos anos 60. Então faz sentido. Não sei dizer se... Eu não sabia desse dado, eu não sei qual foi a primeira banda de rock do Também Brasil, não por sei. exemplo. Eu tenho esse Mas- registro, mas não sei. Mas faz sentido. Faz sentido. E é interessante. Como faz sentido, o Calbi Peixoto cantou rock. Imagina o Calbi Peixoto Pode cantando crer. rock. Talvez. Como também cantou calypso. Calbi Peixoto também cantou calypso, né? E o calypso, que a gente vê que a Joelma Sim. faz muito Tá. bem, é uma música, o calypso é uma música da região de Trinidad e Tobago, que vai para a Guiana Francesa e que chega no Pará. Olha, Percebe que é considerado, Sim. que vai também para essas coisas assim. interessante. É muito Não interessante. sabia disso. E, por exemplo, nos anos 70, quando, em plena ditadura militar, o que é que os militares fizeram? Construíram uma emissora de rádio, fizeram a Rádio Nacional da Amazônia, em Brasília, em ondas curtas, na mesma frequência da Rádio Havana, Olha, e jogou totalmente para a Amazônia, que era para impedir impedir. Aham. que o vizinho não invadisse seu quintal. A perversidade dos militares, até nisso. Né? Os vizinhos, os comunistas. Para isso tinha tecnologia, não né? pode. É, E aí tem. Né? pra dar infraestrutura pra Amazônia, não. Não, mas pra empurrar a onda de que rádio. a cultura chegasse. Expedito. E assim, Tecnobrega, o brega, o forró, tudo isso dentro da... você é um professor universitário, tá ali com... A cada semestre você encontra novos jovens, né? E como você tem visto essa propagação, né, da música, essa aceitação, essas variantes, tudo isso, e até porque também como sociólogo, né, ver isso na influência desse convívio, porque afinal de contas muitos dos seus alunos, até porque você está, tudo bem, você já teve várias instituições, mas você está numa instituição mais na região sul de São Paulo, e a gente sabe que o sul tem uma grande população com descendência nordestina, né, e aí você ainda vê nesses descendentes essa identificação. Pois é. Ontem, por acaso, eu estava na universidade de aula com o pessoal de publicidade e propaganda. Turma pequena. Turma pequena, primeiro semestre, eu fico feliz. Sim. 107 alunos, né? Mas estava lá uns 70, ontem faltou um Sexta-feira. pouco. Sexta-feira Eles foram fazer pesquisa. Eles foram fazer pesquisa. Aula, exatamente. Mas E é por aí, isso que a gente não foi para aula, porque a gente estava fazendo pesquisa. Tinha uma aluna que estava aniversariando e quando terminou a aula, disse, professor, a gente está aqui, porque todo mundo sabe, e eu sou um defensor, desde quando eu era estudante,
A universidade você aprende, mas o boteco é a extensão da universidade. Opa! Não Opa! esqueça disso, é o professor que está dizendo, Nós- e eu não tenho medo de dizer. É por Eu isso. Tome nota. falo para os meus alunos, olha, vocês estão chegando, bem-vindo, é o primeiro dia de aula e tal, mas façam o seguinte, aqui vocês aprendem e tal, mas a sociabilidade de vocês, a interação, o conhecimento, o chegar mais próximo é no boteco. Fazendo uma vírgula aqui, um parênteses, né? O nome do programa, o Nem Fui Pra Aula é isso, que a gente faz essa brincadeira. Né? Não é pra fugir da sala, não é pra fugir da escola, não, gente. É pra você ter aquele momento de sociabilidade ali. Isso. Sociabilidade. Eu fiz muito isso. E aprender, por né? isso eu deixei de estar onde eu estou. E tá aqui, né? Com 2 livros Não aí, é? pesquisa pra todo lado. Tenho meus trabalhos, dou aula na universidade, tenho livro, tenho artigo, tenho um agora só, um parênteses. Está para sair agora um livro, num capítulo que eu escrevi para um livro que vai sair pela editora da Universidade Federal de Santa Maria, sobre uma análise antropológica sobre o filme Que Horas Ela Volta, que eu faço uma Nossa, que análise legal. antropológica, antropológica mais sociológica. Uhum. Me atrevi a falar do Bourdieu, que Bourdieu é um sociólogo Bourdieu. difícil, mas eu Mas me interessante. atrevi a conversar com ele sobre isso. Então, aí ontem eu fui o aniversário lá no boteco, né? Lá na Vaca Viúva, fazendo propaganda aqui. do Vaca Viúva. Já é um nome. É, Vaca Viúva. Já é um nome E sugestivo. conversando lá, um aluno disse, professor, eu queria dizer para o senhor que o meu pai é de Capoeiras, minha cidade, eu fiquei feliz. Olha só. E tal. Aí ele falou que é a família, eu conheço a família e tal. Mas, falando mais precisamente do que você pergunta, quando eu digo para os alunos que me apresento, que sou nordestino e tal, assim, eu sinto assim um bem-estar que eles se sentem, como se assim, É gente. alguém alguém comigo, porque sempre, boa parte, ou é filho, ou é de lá diretamente que veio, tem uma coisa, ou é casado, minha mulher, a família do meu sogro é de lá, não sei o que lá, papapá, papapá. Por exemplo, na aula de cultura brasileira, aí a gente vai falar, nossa, se revelam, essa coisa assim, de se sentir-se bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda existe, mas teve uma época aqui em São Paulo, há anos atrás, 20, 30 anos, enfim, o preconceito com o nordestino aqui é muito forte. Sim, meu pai é do era Ceará, chamado, né? aqui o nordestino é baiano. Baiano significa uma pessoa ruim, significa um cara que briga, analfabeto. Para de baianice, né? Baianice é quem faz coisa errada. Enfim, é um preconceito muito Sim. forte, né? Sim. E aí é que eu digo, o que fez quebrar com o tempo, isso vai quebrando e a gente vai insistindo e tal, né? Eu lembro quando, hoje é o CTN, mas o CTN nasceu junto com uma rádio, chamava-se Rádio Atual, que não existe mais, que era uma rádio só para nordestino, que Estudei sobre ela. esses carecas aí, os neonazistas, pincharam lá, Sim. morte a nordestina, não sei o que lá. O preconceito existe. Era uma rádio para trazer lembranças, para trazer proximidade, né? Isso, proximidade. Foi muito legal e tal, né? E aí, muita gente, às vezes, amordaçada, fica com medo. Por uma questão de autodefesa. É, segurança, De né? autodefesa. É segurança. E eu entendo, eu falo assim e tal, mas eu estou numa condição que eu diria privilegiada. Eu falo isso, não deixa de ser privilegiado, porque eu vim a condição de estudante universitário, estudei, já entrei na universidade para dar aula, papapá. É diferente com todo respeito aos meus conterrâneos que vêm para trabalhar na fábrica, para trabalhar na obra, né? para trabalhar... Puxar massa mesmo, né? Puxar massa, para trabalhar no chão, para ganhar a vida, é outra história. Porque também precisa, né? E que precisa. E é uma Precisa ganhar condição. vida. Hoje está vindo menos, porque houve uma época, né, que, por exemplo, eu vou falar, quando teve os governos do PT... Pode falar à vontade. Os governos do PT, houve a primeira vez que se tem, desde a época do Império, que houve uma preocupação em desenvolver o Nordeste, Sim. no sentido de investimento. E aí, então, deu uma segurada. Hoje, eu converso com nordestinos que moram aqui. Alunos. Eu tenho uma aluna com 50 e poucos anos. Ela diz, professor, no Nordeste é melhor do que aqui, professor. Todo o pessoal da minha família, todo mundo estuda lá, faz universidade, tem trabalho. E verdade, eu vou lá e vejo. As pessoas lá estão... Não estou dizendo que vive bem, mas vive bem melhor do que aqui. A classe trabalhadora está melhor lá. Tanto no campo, quanto sobretudo no interior. Não, Então, isso
melhorou um pouco a migração. Mas antes, o preconceito era grande. Sim. E isso fazia o sujeito ficar. Né? Por isso que aí ele ia pro fora, e ele se juntava entre... Por que o Brás existe? Porque lá era onde eu vou me encontrar com pessoas que falam como eu, que lá aqui eu fico livre, aqui eu fico à vontade. Sim. Aqui eu posso respirar. Falar como eu falo. Falar como eu falo. Me vestir como ninguém, eu me visto. Isso. Ninguém vai dizer que você está falando. Porque o pessoal tem a história de falar errado. Se dane, vai se ferrar com esse negócio. Eu falo do jeito que eu quiser, acabou a conversa e pronto. Né? Tá entendendo o que eu tô falando? Pronto. Se não tiver entendendo, é problema seu. É isso também. Problema seu. Né? Expedito, nosso tempo tá indo embora, cara. É muita coisa mesmo pra gente falar. É bacana pra caramba ter você aqui nessa mesa. Tanto que eu já faço aí o convite para voltar de novo, né? Sim, porque tem muita coisa pra gente falar. Falar do povo brasileiro, falar de sociologia, falar de história, falar de Berita também, que eu sei que você gosta de uma Berita, é bom entendedor. Eu digo só para... Não, pode. Por exemplo, quando eu dou aula de cultura, de antropologia, eu digo, vamos falar de cultura. Eu digo, você toma banho todo dia? Aí o cara fica assim, quem é que toma banho aqui todo dia? Levanta a mão. Aí a maioria levanta, né? Ninguém quer passar essa vergonha. Se você toma banho todo dia, se você toma banho todo dia, é porque você herdou dos nossos irmãos indígenas. Sim. Tem outras nações que não tomam banho todo dia. Se sabe. Não tomam banho todo dia. Eu já tive esse E aí eu digo, alguém gosta da... Aí eu vou na cachaça, né? Alguém já ouviu falar na cachaça? Se você não gosta, mas quem gosta de cachaça? A branquinha mesmo lá, do alambique, fabricada e tal. Então, a cachaça faz parte da nossa cultura e é bom apreciar. Agora, não é apreciar para encher a cara, não. É apreciar para o momento de descontração, de você ser feliz, hora essa. A gente também é filho de Deus. A produção, traz um presentinho que a gente trouxe aqui, enquanto isso, só para ver, para mostrar que descontração. Sim, e é bom, faz parte, a gente gosta disso, né? Que negócio é esse? Faz parte da nossa cultura brasileira. Aliás, até a cachaça. Outra coisa também para a gente abordar na próxima visita, né? Até a cachaça também já foi uma coisa proibida. Olha, Alex aí trazendo. Essa aqui o Alberto trouxe para você dar uma bicadinha. Aqui, ó. Dá licença. Fica à vontade. Olha, essas amarelinhas são gostosas. Que é mineira. Mineira, Paraty. Né? E na próxima visita eu prometo trazer uma assim de alambique ali, bonitinha. Alambique também é gostosa. E a gente também pode falar também, só uma sugestão, poxa, sumiu o que é que eu ia dizer. Da música caipira. Opa! Não é? O universo caipira também. Importante. Tem muita coisa pra gente conversar, né, Expedito? Pode ver isso, como também outras coisas que a gente puder jogar. Todo mundo que for aluno do Expedito conhece os assuntos dele, que esse cara aqui tem ele não tem alunos, ele tem quase seguidores, né? Uma leva assim. Inclusive, ontem já fiz a propaganda. Disse, olha, eu tô gravando um podcast e vocês vão assistir. Já quero o endereço e tal. Então... Vamos pedir o pessoal comentar aqui o assunto da próxima, que a gente vai trazer ele e deixa aí o... Vocês que o conhecem tão bem, né, podem sugerir boas pautas para nós. Expedito. E a gente conversa o que quiser. Para mim é um prazer mesmo. É um prazer nosso ter você aqui, cara. Conversa gostosa legal, pra caramba. A gente conversa sério, mas também diz bobagem. Claro. Porque a gente precisa. É muito sério essas coisas. Sim. Aquela coisa da formalidade. Por a gente falar que gosta disso aqui, a gente gosta, sim. Opa. Ninguém tá dizendo que é para todo mundo encher a cara e não, por favor. Tudo que é exagerado não faz bem. A dependência, isso aqui é uma droga. Se eu não souber usar, como o remédio que se eu tiver como a refrigerante, Coca-Cola, refrigerantes, tudo isso. O remédio também, se eu tomar forte, é uma droga. Como também ficar viciado nos jogos eletrônicos, é uma droga também. Eu preciso dosar a minha vida para eu ser feliz e viver. Uma vida e vamos viver bastante, né? Inclusive, falar de muitas coisas de vida também, falar do povo, falar de política, falar de toda essa construção dessa nação chamada Brasil, que você conhece tão bem. Então, Expedito, eu te agradeço pra caramba de você estar aqui. Obrigado aí pela presença, obrigado pela conversa, pelo bate-papo, muito gostoso mesmo. E por tudo, né? Por ter aceitado vir aqui pra gente. Eu estendo também os meus agradecimentos. O prazer enorme conhecê-lo. Formalidade, né? Estendo os agradecimentos. Tá dizendo que eu tô me sentindo uma celebridade. Mas Eu tenho uma colega, a mãe de um grande amigo, um aluno, que ele é filósofo, ele é professor e tal, ele faz mestrado. Ela me chama de celebridade. Mas ela fala brincando, né? E ela vai assistir, que eu vou dar o endereço para ela vai assistir. A Betinha, manda um abraço para a Betinha, para o Luca, já posso mandar? Pode, fica à vontade. Pro Luca, pro Salomão, eu brinco que ele tem o templo de Salomão. Né? Digo, olha, eu vou lá no seu templo de Salomão, você é rico. Bota rico nisso. Enfim, a família toda.
E ela me diz, você é uma celebridade. Mas eu falava brincando. Claro. E aí eu me sinto uma celebridade pra você dizer isso. Legal. Então, muito obrigado, de verdade. As portas estão sempre abertas para você vir aqui, falar do que você quiser. E É tranquilo mesmo, obrigado mesmo. E assim, quem quiser seguir o Expedito, tem aí no Instagram, né? Instagram por aí. Tá lá no O LinkedIn. Instagram é mais sério. Mais O sério. Facebook é o Expedito Zoeira. Pobre Mortal, que é o que eu sou, né? O Pobre Mortal. Tem- Lá tem minhas bobagens, mas também tem minhas posições políticas, porque todo mundo tem uma posição, todo mundo tem um Importante. lado. Então eu tenho um lado. Claro. E lá tá meu lado. E é E certo ninguém ter, pode né? dizer que eu estou errado, não, porque é o Não, meu lado. exatamente. Eu não estou ofendendo ninguém. A gente vai deixar aí embaixo para vocês, aqui nos comentários também, na descrição, os links do professor Expedito Leandro aqui com a gente. Os links para os livros também, que é Sim, importante, vocês irem lá, muito pode... bem, isso é bom. A gente não ganha dinheiro com os livros, mas divulga o nosso Sem trabalho. dúvida né? alguma. Porque é isso. Então, gente, É isso. esse foi o Nem Fui Pra Aula. Na próxima a gente cabula de novo e vamos trazer mais bate-papo aí para vocês. Até a próxima. Tchau. Valeu.